Então eu falei ontem sobre a confiança das crianças e dos adultos, a pureza das crianças e dos adultos, o perfeito louvor das crianças, dos adultos, alegria, perseverança. Hoje eu vou falar sobre perseverança. Eu vou começar com a perseverança. Primeiro item, o que é a perseverança da criança e o que é a perseverança do adulto. Eu vou pedir que fiquem com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Deixe aí a sua Bíblia aberta em Mateus 10. O nosso abraço para os queridos internautas que estão nos acompanhando. Que a bênção de Deus esteja aí em sua vida, meu amigo, minha amiga. Ontem, eu não sei se o nosso Media Center tem os dados. Ontem, no final da tarde, quando terminamos aqui o JA, o Media Center me deu um relatório do período da tarde da transmissão. Sem que eu soubesse, e não programamos, não combinamos, o Zé Luiz, nosso diretor do Media Center, jogou o sermão. Foi isso, Zé Luiz? O sermão da manhã para repetir à tarde. Normal, sermão normal. E ele me deu um relatório à tarde. Já tem na tela? Eu fiquei surpreso. Eu deixei o cartão ontem atrás. Mário, vê se está aí em cima da mesa. Eu deixei o cartão aí com os dados dos países que estavam nos assistindo. Eu fiquei muito surpreso, porque era um assunto, e é um assunto muito importante para crianças. Joga na tela, não precisa imprimir. Se você puder jogar na tela, que eu queria que a igreja visse a bênção de Deus para um assunto que parece até infantil. Joga na tela aí para mim, Zé Luiz. Vamos ver se dá para aparecer, porque eram tantos países, ele ia imprimir agora, mas não precisa imprimir. Se jogar na tela. Enquanto isso, enquanto eles estão preparando, eu quero orar com a igreja para dar sequência ao assunto desta noite que nós começamos ontem. Querido e bom Deus, quando a Tua palavra nos diz que nós devemos ser como crianças, puros de coração, e é a forma que Deus tem para herdarmos o Seu reino. E o próprio Jesus falou, se você adulto, se nós não nos tornarmos como as crianças, nós não herdaremos o reino de Deus. E estes itens que foram apresentados ontem e que serão apresentados hoje, são características muito puras e reais das crianças que no transcurso da vida nós mudamos. O nosso comportamento muda. Dê-nos a bênção, ó Pai, de ao analisarmos nesta noite alguns outros traços infantis que a Tua palavra apresenta detalhadamente cada um, como devemos ser, que Tu nos dês a bênção nesta noite para mudarmos questões que precisamos em nossa vida neste relacionamento com Deus. E onde temos falhado, nos perdoe. Dê a bênção para os queridos amigos que nos acompanham pela internet. Eu abrimos agora a Tua palavra, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Conseguiu achar? Então vamos lá. Joga aí, por favor. Que antes de começar, eu gostaria de dar um alô para esses amigos. Vamos lá, então. Eu quero... Programa ao vivo é desse jeito. A gente pega o Media Center de surpresa, aumenta a letra aí para eu poder ler. Eu estou chegando aqui pertinho, isso. Olhe bem, ontem à tarde, nós tínhamos amigos do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da Alemanha, da Hungria e de Israel. Aí eu pergunto para você, como esses amigos de várias partes, América do Norte, Europa, Ásia, Oriente, o que leva essas pessoas a reprisarem um sermão? Brasil, de todas as regiões, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, Hungria e Israel. Era um sermão que foi reprisado.
na parte da tarde. Só na eternidade nós vamos saber a dimensão e o alcance que Deus está nos dando através da TV Vila Matilde. Deus seja louvado. Quantos estão nos visitando nesta noite? Levantem a mão. Visitantes. Alguém está nos visitando? Eu estou vendo aí o casal. Qual é o seu nome? Rose. E? Não, eu ouvi, eu queria que ele falasse. Ederaldo. É que eu estava ouvindo a voz da sua mulher, eu queria que você falasse. Rose e Ederaldo. São muito bem-vindos. Rose e Ederaldo são de onde? E você? Do Araguaia. Peia e Araguaia. Não, essa história de levar para Peia ou para Araguaia, vocês dois vêm para cá. Vem para cá vocês dois. Alegria em vê-los, que Deus abençoe. Alguém mais está nos visitando? Você está nos visitando. Tudo bem? Qual é seu nome? Tudo bem, Simone? Você frequenta onde? Belém, prazer em vê-la. Que Deus abençoe. Manda um abraço para o querido pastor Fabiano, ele foi pastor aqui. Que Deus abençoe, tá bom? Ninguém mais nos visitando? Lá no fundo, boa noite. Qual é o seu nome? Tudo bem, Lídia? Você frequenta onde? Você está voltando para cá. Prazer em vê-la. Que Deus abençoe, Lídia. Que Deus abençoe. Vamos ver as características. Ah, tem mais? Aonde? Oi, tudo bem? Desculpa. Qual é seu nome? Tudo bem, Sérgio? Você frequenta onde? Anália Franco, aquela atividade bonita lá do Anália Franco. Eu estive lá. Que Deus abençoe. Prazer em vê-lo. O sexto item de ontem para hoje, perseverança. Mateus, capítulo 10, versículo 22. Um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando aqui para os 12, a missão dos discípulos, os 12 discípulos. E eles disseram, pastor Valério, vocês vão por lugares que vocês vão ser odiados. Quando você começar a dizer coisas alheias a que a sociedade quer ouvir, não vão gostar. E você vai ser odiado. Mas não desista. Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu, não desistam. Quem perseverar até o fim será salvo. As crianças não desistem do seu ponto de vista a partir do choro. Os bebês começam a chorar e dominam os pais, mas perseveram em chorar tanto que deixa a mãe escrava. Um casal lindo aqui da igreja, se eles estivessem aqui, eu ia pedir autorização e eles iam fazer assim com a cabeça ou não. Como eles não estão, eu não vou dizer. Há uns 2 anos atrás, eu visitei esse casal. E o bebê era bem pequenininho. Irmãos, eu cheguei no quarto do bebê, estava o papai e a mamãe. E a hora que a mamãe saía para a cozinha, esse bebê começava a chorar, aquela manha que não cai lágrima. Mas o coração da mãe aperta, ela vem correndo e pega o bebê. Ela pega o bebê, ele para de chorar. Põe no berço para ir fazer as coisas na cozinha, ele persevera em chorar. Mas chora de se esgoelar, a mãe volta porque ele não para. A criança começa a ser perseverante, pequenininha. Eu falei para ela, olha, ele está te escravizando. Deixa eu ficar aqui com o pai conversando, fique na cozinha e deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Ele não vai morrer, o pulmão vai expandir. E ele vai parar a hora que você perceber, que ele perceber que você não vem. Irmãos, aquele bebê chorou, ficou vermelho,
chorou, cansou de chorar, sentou no bercinho, começou a brincar e ficou soluçando. A hora que eu fui na cozinha, a mãe estava chorando. A mãe estava chorando na cozinha. Quando eu era criança, o meu apelido da minha mãe era Eu Quero. O meu apelido. Eu quero. Eu me recordo que a minha mãe falava assim: meu filho, se quando você crescer, você for teimoso, perseverante para as coisas de Deus, como você é, quando você quer alguma coisa, você vai ser um grande homem. Me apelidaram em casa de Eu Quero. Perseverança. A criança é perseverante naquilo que quer. Começamos a ser adultos e passamos pelos desafios da vida. Alguns desistem do desafio do estudo. Alguns desistem do desafio do casamento, que é desafio. Alguns desistem do desafio dos relacionamentos que são bons, dos bons amigos, e associam-se a maus amigos. Não perseveram naquilo que é bom, que é correto, que é idôneo. O antagonismo da perseverança das crianças, porque é algo que ela tem tanta convicção que ela briga e chora por aquilo. E nós adultos cedemos àquilo que é importante e é bom. O que a palavra de Deus está dizendo? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Em que perseverar? No plano de Deus para a missão. Era a missão que ele estava dando para os 12 discípulos. Vão. Na casa que vocês entrarem, transmitam a paz do Senhor. Não levem nada no alforje. Não levem outra roupa. Não tenham nenhum bem. Fiquem naquela casa até quando vocês forem bem recebidos. Se vocês não forem bem recebidos, leve a paz com você. Olha que coisa importante, interessante. Se você não for recebido naquela casa, leve a paz com você. Mas não desista. E de tal forma, eles não desistiram que todos, com exceção de João, passaram pelo martírio. Querem uma perseverança de adulto mais importante do que essa que Jesus falou para os discípulos? Eles que ouviram levaram tão a sério que, em detrimento da vida, eles não desistiram. Amigos queridos, internautas que nos acompanham, a nossa sociedade, ela é muito cruel. Me dá um pouquinho mais de volume. A nossa sociedade, ela é muito cruel com aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Ela é cruel com aqueles que querem ter um vocabulário diferente, um vestuário diferente, uma conduta de programas diferente, uma atitude de comportamento diferente. Por vezes são isolados, ou por vezes são ridicularizados, mas vocês não imaginam como aqueles que têm o poder para admitir e demitir para um serviço, para um trabalho, admiram os que têm padrões religiosos e morais a toda prova. Eu estava vendo uma matéria que foi uma encenação. Apresentava um rapaz que era do estoque e foi chamado pelo gerente para uma mudança de atividade, de emprego, onde o salário dele aumentaria muito. E aquele gerente falava e o dono da empresa estava em pé ao lado ouvindo. O gerente disse: olha, a sua primeira atividade é receber uma carga com 60 caixas e você vai levar para o estoque e você coloque apenas 50 e as outras 10 você traga para mim, mas você coloque que recebeu 60. Então a sua primeira atividade é essa, nós vamos te fazer, te dar essa promoção. Vá para casa, em 24 horas volte
e responda para mim. O rapaz chegou em casa, falou com a esposa, e essa matéria mostra a esposa dizendo para ele: aceite, nós estamos precisando muito da sua promoção, do dinheiro. E ele ficou com aquilo na cabeça, e você vendo aquele relato, dá a ideia que pela pressão da esposa, ele vai chegar e vai dizer ao seu gerente que vai agir assim. Então ele disse ao chegar: olha, eu estive pensando e eu já tenho a decisão. O que você decidiu? Disse o gerente, e o dono em pé atrás. Eu não consigo fazer isso. A formação que eu tenho não permite que eu faça isso. Mas você vai deixar de ter essa promoção, o seu salário quase vai duplicar por causa dessa sua formação. Ele falou: eu sinto muito, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios. Aí o gerente esticou a mão e falou: parabéns, a função é sua. Eu estava quase desistindo. Você é o 19º que eu tentei para a mesma coisa. Você é o 19º. Parabéns, a função é sua. E a hora que ele saiu, o dono da empresa abraçou ele. Não abra mão, não abramos mãos como adultos dos princípios que nós temos. As pessoas estão nos observando aonde nós vamos. Hebreus capítulo 12. Uma nuvem de testemunhas estão te contemplando. E nós saímos no sábado, no domingo à noite, na quarta, outras reuniões, para virmos à igreja, colocamos a nossa Bíblia embaixo do braço e chegamos aqui na igreja. As garotas, os garotos chegam na escola e dizem que foram batizados, que estão na igreja, fazem parte do clube de desbravadores, a sociedade JA. Mas quando surge alguma coisa que todos fazem, e você ou eu entramos no embalo da vida, como eu vou convidar a pessoa depois para vir aqui à igreja, se eu não perseverei na fé e na doutrina? O outro item importante que este estudo quanto ao comportamento das crianças e adultos nos apresenta é um que eu admiro muito, é a alegria. É bom observar as crianças brincando. Leve a sua cabeça agora para um parque onde não há nenhum equipamento sofisticado, há alguma coisa que roda, alguns ferros entrelaçados que formam um emaranhado para subir, alguns lugares para correr. Tente ver comigo agora a alegria das crianças. Como elas são puras em suas brincadeiras. Como elas gostam de se divertir com garotos que nunca viram, com crianças que estão chegando naquela hora. Nós temos muitos motivos para perder a alegria. Um deles é o desemprego, a doença, as separações, os atritos. A gente perde a alegria. Doenças pesadas, a separação pela morte. Eu me recordo, eu contei para os irmãos, eu peço licença para repetir. Eu estava entrando no meu ministério, isso há 35 anos atrás, e eu cheguei para minha avó e falei: vovó, qual é o seu segredo de vida? Ela, na ocasião, estava próximo aos 80 anos. Italiana. Qual é o seu segredo de vida, vovó? Eu vi a minha avó passando por dores terríveis, inclusive enterrando filhos, enterrando o marido. Quando a minha mãe morreu, e a vovó enterrou a minha mãe, quando a minha tia Esther Pinho, que a família Mascarenhas conheceu, não é? A senhora conheceu a tia Esther. Ela deixou uma vida tranquila no interior de Minas, uma estabilidade muito grande, e foi lá para Caldas Novas, e com as finanças dela e do esposo, fizeram o primeiro instituto de orientação naturista do Brasil. Eu estou vendo aqui o Edelcio balançando a cabeça. Você conviveu lá com a minha tia, com a minha mãe, com meu pai e com a minha avó. 1 ano e meio. Um quarteirão inteiro, a minha tia
construiu um instituto de orientação naturista para jovens adventistas, jovens cristãos que queriam ingressar no naturismo, teriam uma base. Ela dedicou tudo. E ela foi assassinada por um rapaz de dentro da clínica que estava trabalhando para construir aquela clínica. Eu fui fazer o enterro da minha tia. E a dor da vovó em enterrar os filhos. E quando a minha avó falou isso, que eu vou dizer agora, ela estava com 80 anos, e eu falei, vovó, qual o seu segredo de vida? Que a senhora está sempre cantando, sorrindo, feliz. E ela disse, meu filho, não interiorizar a tristeza, não perder a alegria. Eu vou usar uma terminologia jovem, eu achei que aquilo era papo furado de uma idosa. Eu tinha 25, 26 anos. E ela veio dizer para mim, não deixar a mágoa, a dor entrar no coração, não perder a alegria. E ela morreu com 105 anos, dormindo, com saúde, sem doença nenhuma. Você lembra da vovó lá A coisa mais linda, a minha avó não saía sem arrumar o cabelo. Ela foi modista durante 70 anos, costureira internacional, um primor na costura. Ela levantava bem vestida, uma coisa impressionante, cultura que ela trouxe da Europa. Quando as dores da minha vida começaram a chegar, eu lembrei da vovó. E sabe o que a Agnes fala para mim? Que eu tenho uma alegria irritante. Ela diz que eu tenho uma alegria irritante. Eu ligo para ela de manhã. Que dia bonito, tal. E quando está chovendo, você viu, está garoando, como está legal. Eu falo, vem cá, não tem nada ruim para você. Quando nós estamos alegres, nós damos um banho de endorfina no organismo. Nós gotejamos na corrente sanguínea o hormônio do prazer, da alegria, que é a endorfina. E ficamos isentos de doenças psicossomáticas oriundas da mente. A tristeza profunda leva à depressão. As dores profundas levam à depressão. Aí você pergunta para mim, pastor, como eu vou ficar alegre, vou manter a alegria diante do que eu estou passando? E eu sei aqui na igreja estão pessoas que estão passando lutas terríveis, duríssimas. Como eu vou me alegrar com isso? Então eu vou ler o texto que é uma promessa de Deus, de Salmos capítulo 30, versículo 6, última parte. Salmos capítulo 30, versículo 6, última parte. Diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O item que eu estou falando agora, que é uma característica natural das crianças, que nós adultos devemos ter quando as dores terríveis chegarem. Quando esse texto aqui de Salmos 30, versículo 6, está dizendo o choro pode durar uma noite, Salmos capítulo 30, versículo 5, última parte. O choro pode durar uma noite, quer dizer, essa noite pode durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Nós não sabemos quanto tempo é a noite da dor por aquele motivo. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a escuridão daquela noite. Mas a promessa de Deus é clara. Um dia vai amanhecer. Amanhecer é o sol brilhar e a alegria vai surgir. Mas se eu desisto, que é o item 6 que eu falei agora, se eu não tenho perseverança para quando a dor e a luta chegar, eu vou morrer no meio do caminho. E alguém pode perguntar, mas eu não tenho estrutura para suportar isto. Deus fez uma promessa linda, maravilhosa. Não vou permitir, é a vontade permissiva de Deus, um campo teológico, que nós vamos só entender na eternidade. Não vou permitir que dor nenhuma, que luta nenhuma, venha sobre você maior do que você pode suportar. Junto com a prova, eu vou mandar o meio de escape.
Mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Perguntou Jó. E é a nossa pergunta hoje. O meu vizinho, disse Jó, é um incrédulo, é um pagão, não crê em Deus, não crê em ti como eu creio. E os seus filhos crescem e engordam como novilhos cevados, ou novilhos gordos para o abate. E eu, fiel, temente a ti, estou nessa agonia, nessa angústia, perdi meus filhos, perdi todo o meu dinheiro, toda a minha fazenda, todo o meu gado, e estou aqui morrendo com uma doença que ninguém sabe o que é. É a pergunta que nós fazemos hoje. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? A palavra de Deus diz, pelo menos para entendermos um pouco, você é filho legítimo ou é bastardo? Você é um filho meu verdadeiro ou é um filho que ninguém sabe quem é o pai? Bastardo. Todo filho que o pai ama, o pai corrige com amor através da disciplina. Se você é verdadeiramente um filho meu, real, você vai passar pela disciplina. E a disciplina que eu der para você é por amor, para poder ajudar você a desenvolver alguns traços importantes. A disciplina tem como objetivo moldar o nosso caráter. Mas, Senhor, moldar em quê? Se eu sou consagrado, se eu sou consagrada, se eu sou temente a Ti, alguma coisa Deus permite para acontecer na sua e na minha vida. E quando eu passei por essas dores, eu lembrei e procurei pedir a Deus que não deixasse a alegria sair do meu coração. O dia que a gente deixa de ter alegria, a gente morre. Outro item que eu vou mencionar mais rapidamente, perfeito louvor. Vocês já viram como as crianças cantam? Já viram? As crianças abrem a boca e cantam bonito. E nós cantamos assim. Oh, bela terra de primor, querida herança do Senhor, olhando vejo. A gente está cantando sobre o reino de Deus e estamos viajando por aí. O nosso louvor é voado. A gente está orando e quando nós percebemos, a nossa cabeça na oração está lá do outro lado do mundo. E a gente fala, nossa, eu estava falando o quê mesmo? Senhor, me perdoe, eu não sei onde eu estava, me ajude a voltar aqui. O louvor na oração, o louvor cantado. Olhem só que lindo, Mateus 21:16. Coloca aí na tela, mídia center, por gentileza, Mateus 21:16. Da boca dos meninos e criancinhas tiraste o perfeito louvor. Olhem que coisa linda, característica de crianças que nós devemos ter. Última parte, pela boca dos meninos e das criancinhas e aqueles que mamam do peito, tiraste o perfeito louvor. O outro item, lindo, que eu aprecio muito das crianças, pureza. Pureza. As crianças são tão inocentes. Tão inocentes. São tão puras que imorais, indecentes e criminosos conseguem levar crianças para desejos próprios, porque as crianças acreditam que aquela pessoa adulta, porque normalmente o pedófilo, ele é alguém da família ou alguém próximo à família. E a criança é pura. Ela crê que aquele adulto que está sorrindo para ela, brincando com ela, trazendo alguma lembrancinha, algum chocolate, algum docinho, é amiguinho dela. Ela acredita, porque ela é pura. Ela não tem maldade. E as pesquisas mostram que o agressor sexual de crianças é da família.
pasmem, muitas vezes o pai, um tio, um irmão, um primo. Irmãos, eu não posso dizer de púlpito o que eu penso deve fazer com pedófilo, senão eu perco a credencial de pastor. Eu não posso dizer. Mas será que um adulto com a bênção de Deus, que tem a pureza de uma criança, poderia olhar para uma criança e ter maldade? É porque nós, conforme o tempo vai passando, nós perdemos a pureza e nos tornamos maliciosos. Por isso que é bom conviver com crianças, brincar com crianças, notar como eles agem, como eles se comportam, como eles brincam, correm, abraçam, vêm correndo, pulam no seu braço. Vocês acham normal uma criança, e Deus seja louvado, que eu não quero mérito nenhum para mim, Deus seja louvado, pais chegarem para mim e dizer: a minha filha fala em casa que te ama, pastor. Eu amo o pastor. Eu não tenho mérito nenhum, mas como eu amo as crianças, o meu coração é puro como o delas, e é por isso que eu não suporto a impureza da agressão contra elas. Agora, por que nós adultos deixamos de ser puros? É o que aconteceu com Davi. Davi não saiu aquele dia do almoço da casa dele, estava nos jardins do Palácio Real, na parte de cima, na área, e saiu ali. Ele não saiu pensando: eu agora vou ter um caso com uma outra mulher. As mulheres que eu tenho aqui, as minhas mulheres que estão aqui na minha casa, ele levantou com a cabeça tranquila, e ele vai lá de cima do palácio e vê tomando banho, porque naquele tempo as construções eram abertas, e as construções mais altas eram muito raras, e o palácio era alto, e ele viu lá de cima uma mulher tomando banho. Batseba, a Bíblia diz o nome dela. E Davi, eu já falei aqui, Davi, ele não somente era rei, mas, irmãos, ele foi ungido por Samuel. O homem que nasceu da oração de uma mãe que apenas pediu a Deus que desse um filho varão. E Deus deu para Ana não apenas um filho varão, ele deu para ela Samuel, o profeta que criou a escola dos profetas em Quiriat Jearim. O homem que ungiu o primeiro rei Saul, e que Deus disse: eu o afastei, porque ele não foi puro, ele se corrompeu com outros ídolos. Vá na casa de Jessé, que eu vou te mostrar quem eu vou escolher. E ali o pequeno Davi, lá no campo, vem para casa, e Deus diz para Samuel: não é nenhum desses irmãos dele mais fortes, soldados, é esse garoto aí. E Davi foi ungido como rei. E agora, como rei, aquela pureza que ele tinha lá do campo que cuidava dos animais, ele deixou de ter. E vê aquela mulher tomando banho, e em vez de pedir a bênção de Deus para manter a pureza, ele pede um binóculo, uma luneta para ver mais perto, para enxergar ali Batseba mais de perto ali. E o que aconteceu? Ele caiu, ele assassinou, ele adulterou, ele manchou as suas mãos de sangue, e quando o pastor Natã chegou a ele e disse que Deus havia mostrado o que havia acontecido, ele escreveu assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Salmos 51, 10 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele pediu para criar, porque ele não tinha, ele havia perdido. Nós adultos somos maliciosos, somos maldosos, somos tendenciosos, a nossa natureza não é boa. E eu creio que a nossa oração
deveria ser constantemente a oração de Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu quero ler para os jovens 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Onde o conselho de Paulo para um jovem pastor sobre esse assunto é muito importante. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te puro a ti mesmo. Paulo escrevendo para um jovem, conserva-te puro. Irmãos queridos, se há um momento que nós, homens e mulheres, adultos, precisamos ser puros como as crianças, é agora. A pureza no olhar, no sentimento, nas palavras, nos gestos, onde nós não transmitimos malícia quando olhamos para uma mulher. Por que nós temos essa característica tão funesta? Passa uma mulher, ela passa do seu lado, você faz uma radiografia dela, do sapato até a cabeça, vai e volta, e depois fica olhando e faz aquele filminho pornográfico que Jesus falou: o homem que olhar para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela. Jesus disse isso ou não? Por quê? Porque nós perdemos a pureza. Conserva-te puro, jovem. Para nós adultos, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito reto e inabalável. E por fim, o último item para sermos como crianças, confiança. Eu quero ler um texto e terminar com uma pequena história. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endurecer o coração como? Mantendo a confiança. Confiança em quê? Que Jesus disse e ele não vai falhar. Ele disse, eu vou voltar, ele vai voltar. Ele disse, eu vou te perdoar, ele vai perdoar. Ele disse, eu vou te remir, ele vai remir. Nós não podemos perder a confiança. Mantenha firme a confiança. E ouvindo a voz, hoje, agora, não endureça o coração. Mantenha firme. A confiança da criança é tão grande que se você coloca ela no muro e diz assim, filhinho, se jogue aqui nos braços do papai. Meu filho era bem pequenininho, eu colocava no muro. Ele abria os bracinhos e se jogava no ar. Em nenhum momento passava pela cabeça dele que eu ia sair fora e ele ia se arrebentar no chão. Confiança pura. Eu quero terminar dizendo que agora, às 19h21, eu estava orando e visitando aqui o Paulinho e a Rafaela. Estava lá com a sua filha, irmão Enoque. E ao chegar em casa, o Paulinho me recebeu e a Rafaela estava dando o jantar da noite para o Baby JP, Baby João Paulo. O bebê João Paulo chegou em casa após 55 dias da UTI e está em casa. Para quem não sabe, a Rafaela, no parto, ela teve a síndrome de HELP, com 2 L's, onde os órgãos vão falindo e a incidência de óbito é muito grande. E a Rafaela foi um milagre de Deus. A Rafaela foi um milagre de Deus.
E o pai que está aqui, nós que estamos, acompanhamos, sabemos, ela foi um milagre de Deus, Deus seja louvado. O baby, ele tinha que chegar a 2 quilos para poder sair da UTI. Ele estava com 500 e poucos gramas quando nasceu. Não, quando ele nasceu. Quando ele nasceu, ele estava com 500 e poucos gramas. Ele não tinha 1 quilo quando ele nasceu. Ou tinha 1 quilo. Aí ele tinha 1,250 kg, isso? Verdade. Ele nasceu com 1,250 kg, exatamente, mas ele tinha que chegar a 2 quilos para poder sair. E demorou 55 dias para ele chegar aos 2 quilos. E eu cheguei agora em casa. A hora que a Rafaela saiu do quarto, ela estava com o bebê no colo. Menos de 2 palmos. Cabeludinho, com cara de menino. Aí já veio o papai do meu lado e esguichou gel na minha mão, né, para poder estar com a mão bem limpinha. E eu fiquei olhando o baby João Paulo nos braços da mamãe, e eu lembrei disso daqui. Confiança. Irmãos queridos, o bebê nos braços da Rafaela agora é a confiança que nós devemos ter nos braços de Jesus. Ele estava tão tranquilinho, ela botou ele no bercinho, aí lá no quarto nos ajoelhamos, o Paulinho, a Rafaela, o bebê na cama, no bercinho, nos ajoelhamos, eu coloquei a mão sobre o bebê, e ali nós oramos agradecendo a Deus. E Paulinho e Rafaela, que Deus abençoe muito vocês. Vocês têm a bênção maravilhosa de um milagre de Deus. Deus seja louvado. Esta confiança que eu vi agora, há não mais que 1 hora atrás, é esta confiança de Hebreus. Se verdadeiramente nós confiarmos, e meus irmãos, confiar é aquela história do cristão que eu já contei, né? Vocês lembram? Caindo da montanha, pendurado na corda, lembram que eu contei para vocês? Lembram? Não lembram? Rapidamente, o cristão subindo o Everest é uma parábola, e a hora que eles estavam perto do cume, pararam no último acampamento para chegar no dia seguinte ao cume, e quando esse homem viu o sol brilhando poucos metros do pico, ele falou: eu vou subir sozinho e vou chegar no cume primeiro do que os outros. Mas quem estava levando sabia por que pararam ali. Para retomar as forças, readquirir a oxigenação. E ele saiu sozinho quando todos estavam descansando e pá, começou a subir. Repentinamente o tempo virou. Uma tempestade, ficou escuro, fechou tudo. E quando ele foi dar uma machadada para cravar e puxar o corpo, ele deu no ar e caiu numa fenda. E enquanto ele caía, ele gritava: Senhor, me ajude, me socorra, me ajude. Daqui a pouco deu aquele tranco, porque ele estava seguro na corda, na última argola. Ele ia colocar uma outra argola quando ele caiu no ar. E a hora que ele caiu, que ele ficou, deu aquele tranco, aquele solavanco, ele segurou na corda, aquela escuridão caiu numa fenda enorme. Ele falou: Senhor, tu prometestes me ajudar, me amparar, me guiar, me ajudar nesse momento, me ajuda. E a parábola diz que ele ouviu a voz de Deus dizendo: corta a corda. E ele falou: Senhor, não posso fazer isso, eu vou morrer. Não vejo o abismo aí embaixo, está tudo escuro, começou a nevar. E ele ouviu a voz de Deus: corta a corda. O que é cortar a corda? É ter confiança. Eu vou te segurar, corta a corda. No dia seguinte, a equipe de resgate encontra o alpinista em uma fenda, preso a uma corda a 1 metro do chão. Morto.
congelado. Esse texto de Hebreus capítulo 3, versículo 6. Conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o final do ano. Até o final do mês. Até quando? Até o fim. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê... Você vai cantar o hino, Patrícia, vem cá. Que Deus nos dê essas características lindas das crianças, que agora as 10 são confiança, pureza, perfeito louvor, alegria, perseverança, perdão, imitação, sonhos, sinceridade. Esses itens todos, características de crianças, tendo em nós, vamos ser adeptos do que Jesus falou lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, para sermos como crianças, para herdarmos o reino de Deus, e que Deus nos abençoe. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações. Deus seja louvado, porque esse hino que a Patrícia cantou agora fala que esses traços que nós não conseguimos, Deus tem poder para nos dar a bênção. E antes da oração, amigos queridos que mantiveram contato, Paulo Cantuares da Silva, boa noite, quero pedir oração por minha família, em especial por minha saúde. Obrigado, que Deus abençoe a todos. De onde é o Paulo? Aqui não diz de onde é o Paulo.
Espaço Novo Tempo de Queimadas, Paraíba. Amigos que estão aqui, a igreja de Queimadas não tem orador domingo à noite. Eles estão ligados aqui conosco. O culto aqui é o culto deles lá. Pastor Jonas, que privilégio ouvi-lo essa noite, saiba que é muito querido por nós. Muito obrigado. Temos um enorme carinho pela igreja de Vila Matilde. Irmãos, Queimadas de Paraíba e Vila Matilde, irmãos gêmeos. Hoje queremos pedir oração especial pela continuidade da construção do Espaço Novo Tempo, nosso distrito. É um sonho a ser realizado e nosso desejo é que seja o mais breve possível. Eu com certeza responderá nossas preces, contamos com as vossas orações. Grande abraço e uma feliz semana. Amigos que estão nos ouvindo, amigos aqui da igreja, se há alguém que pode contribuir, essa semana passada agora, o pastor Jair, que tem a família lá em Queimadas, falou: pastor, a igreja precisa fazer o acabamento, não tem recursos. Se há alguém que está aqui nos ouvindo, entre em contato para nós podermos ajudar na construção de Queimadas, Paraíba. Walter Cardoso, Salvador, Bahia, pede oração pelos filhos. Adele, estudante de odontologia. Para os aventureiros, estão se preparando para o batismo. Logo vai ser colega dele, né? O Valtinho, também com o médico. Deus continue abençoando a todos nós aqui na igreja. Obrigado, doutor Walter. Que Deus abençoe aí em Salvador. Irmãos, olha que coisa. Nós estamos aqui em São Paulo, falando com Salvador, falando com Paraíba. Marisa Vieira Ramos de Oliveira está em Americana e pede que oremos pelo filho, a namorada, pede orações pela mãe, que não está se sentindo bem, está com 80 anos, mas firme na rocha, não é? A Tânia também pede orações. E nós temos amigos de São Paulo, Salvador, Campina Grande, Recife, Americana, Mogi Guaçu, Atibaia, Boa Vista e Santa Bárbara do Oeste. Vamos agora orar por todos esses pedidos, pelos amigos queridos internautas que estão conosco e pela igreja que aqui congrega. Querido e bom Deus, ao voltarmos agora para os nossos lares, dê a bênção de uma boa noite e uma semana feliz. Tire do nosso coração a dor, a mágoa, a tristeza e restaure um novo canto, uma nova alegria, uma nova pureza, uma firme confiança, a certeza firme, absoluta, de que as tuas promessas estão à nossa disposição. Reprima, ó Pai, o devorador que está tirando recursos de seus filhos. Reprima aqueles que estão tendo doenças inexplicáveis, angústias inexprimíveis. O poder de Deus na vida dos teus filhos. Oramos por todos esses pedidos que foram feitos agora pelos internautas, pelos amigos que aqui estão. E a bênção de Deus nos acompanhe com a proteção dos anjos, a fim de que nenhum mal nos aconteça. Que onde pisar a planta do nosso pé, seja um caminho abençoado pelo Senhor. Una as famílias, una a tua igreja, abençoe o nosso país, dê a bênção para a sabedoria para os nossos líderes e nos entregamos em tuas mãos a fim de sermos usados pelo teu poder, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Podemos assentar? A todos uma boa noite. 9h05, estamos aqui na igreja há 1h05. Se estivéssemos em casa, aqueles que não quiseram vir por algum outro motivo, 1h estamos voltando. Que bênção de Deus. Quanta coisa pudemos usufruir. E você, querido amigo internauta, desses lugares todos que falamos agora, que Deus te abençoe. Em algum momento eu vou em Queimadas, se Deus quiser, e no caminho passo aí para o Salvador, doutor Walter. Dá um abraço em vocês. Americana, esses lugares todos. Que Deus abençoe. Fique com Deus.